Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de Inteligência Artificial para Professores. A inteligência artificial chegando, já muitas pessoas utilizam, mas muitas outras pessoas, elas não sabem como utilizar a inteligência artificial, e eu também sou professor, eu vejo que muitos professores ainda não estão sabendo utilizar essa excelente ferramenta que pode nos auxiliar a fazer planos de aula, a fazer provas, a preparar conteúdos e muito mais coisas que a gente precisa no nosso dia a dia como educadores. Então, já que nós temos aí essa necessidade, né, nós educadores temos essa necessidade, eu decidi fazer esse curso de inteligência artificial totalmente gratuito que vai estar disponível no meu canal, ok? Eu me chamo Francisco Souza, eu sou professor, sou escritor, né? Já publiquei o livro chamado Democracia por Sorteio, pensando a igualdade na representação política, e nós estamos também escrevendo outros projetos. Vamos lá para o início do nosso curso. Bem, pessoal, em primeiro lugar, para a gente compreender como utilizar essa ferramenta, a gente tem que primeiro saber que ferramenta é essa. Vamos entender aí o que é a inteligência artificial generativa. Olha só, inteligência artificial generativa, ela é capaz de produzir, pessoal, textos. Ela interage com você em textos e em voz. E hoje em dia, essa inteligência artificial, através aí do ChatGPT, do Copilot, do Adobe e de muitas outras ferramentas, ela é capaz de produzir imagens e produzir até vídeos, tá bom? E quando a gente fala dessa inteligência artificial na educação, ela vai ser uma ferramenta a mais que nós educadores podemos utilizar para poder nos dar suporte para dar essa aula aos alunos, para enriquecer a nossa aula, para nos dar estratégias de ação, para nos dar estratégias de avaliação desses alunos, tá bom? Então a inteligência artificial, ela é nada mais, nada menos, quando a gente fala de educação, uma ferramenta a mais que vai nos ajudar no dia a dia aí da educação, tá bom? Vamos prosseguir aqui para o próximo slide. Bem, a inteligência artificial, ela vai nos ajudar, por exemplo, na avaliação diagnóstica. E o que é a avaliação diagnóstica? Ela identifica os conhecimentos prévios dos alunos e ela orienta a nossa prática para aquele bimestre, semestre ou mesmo para aquele ano letivo. Seja você professor do ensino fundamental, anos iniciais, anos finais, ensino médio, ok? Então a avaliação diagnóstica ela vai servir para isso. E olha só, com a inteligência artificial é possível criar questionários, eles podem ser personalizados com relação aos alunos, a turmas ou a níveis de ensino, tá bom? Gerar perguntas abertas, de múltiplas escolhas, de certo ou errado e por aí vai. Simular erros e acertos possíveis, que vai auxiliar aí o seu planejamento. E aqui nós temos um exemplo prático de como pode ser um prompt utilizado para avaliação diagnóstica. Crie uma avaliação diagnóstica de língua portuguesa para o quinto ano, com foco em leitura e interpretação. Lembrando que esses tópicos eles podem ser modificados com relação à realidade do professor. Se o professor for de matemática, de geografia, de história, ele pode mudar aí esses tópicos a serem trabalhados em prompts da inteligência artificial. E eu já vou logo dizendo que você não precisa necessariamente de ter a inteligência artificial como o ChatGPT, de ter a versão paga. Com a versão gratuita, você já consegue realizar muita coisa com a inteligência artificial. Nas próximas páginas você vai entendendo melhor, que eu vou dar mais exemplos. Aqui nós temos um exemplo, pessoal, de prompt que vai nos ajudar a fazer uma avaliação diagnóstica. Eu vou ler com vocês aqui e vou explicando. Olha só, isso aqui já é o prompt que você coloca lá, por exemplo, no ChatGPT. Preciso de ajuda para aplicar uma avaliação diagnóstica para alunos, né,
insira o nível, se é educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 5º ano, ensino fundamental do 6º ao 9º ano, na disciplina X, Y ou Z. Objetivo, identificar o nível de aprendizagem dos alunos, coloca aí o tópico específico, por exemplo, operações básicas que você quer trabalhar, e detectar possíveis dificuldades. Solicitações, sugira questões adequadas à faixa etária, indique critérios para analisar as respostas, recomende estratégias de intervenção, se possível, inclua um modelo de relatório diagnóstico simples para registrar as observações. E ali o contexto, ó, descreva brevemente o perfil da turma, se há alunos com necessidades especiais ou outros detalhes relevantes. O que é importante a gente saber quando a gente vai fazer um prompt para a inteligência artificial, seja ela qual for. Você deve ser extremamente específico na hora de escrever o seu prompt. Você deve dar todo o contexto que você tiver disponível para poder fornecer essas informações para a inteligência artificial, ela pegar e trabalhar essas informações com base no banco de dados dela e te retornar o que você pediu. Sempre lembrando que o professor, ele é sempre responsável por todo o conteúdo, por toda a didática que é dada em sala de aula. E se ele está utilizando a inteligência artificial como uma ferramenta, ele deve sempre, sempre verificar cada informação produzida. Aliás, se você está pedindo para a inteligência artificial, por exemplo, falar sobre verbo, então o que eu aconselho? Que você, na solicitação final, você acrescente um tópico. Verifique todas as informações, se elas são baseadas em conteúdos reais, e indique o autor, indique a fonte. Por quê? Porque aí você vai poder verificar se as informações que estão sendo fornecidas pela inteligência artificial, se elas são informações verdadeiras, se ela não está alucinando e produzindo coisas que nem existem. E esse dever é nosso, o dever é dos humanos, tá bom? Planejamento de aula com inteligência artificial. Pessoal, todos nós sabemos aí que o plano de aula, ele organiza o processo de ensino, os objetivos, o conteúdo, a metodologia e a avaliação. Tem uma dúvida que eu vejo entre os professores, que muitas das vezes não sabem fazer ou ficam inseguros em fazer um plano de aula e não tem necessariamente um modelo pronto, não existe uma caixinha chamada plano de aula que você apresenta em qualquer lugar e dá certo. Escolas diferentes podem querer planos de aulas diferentes. Então, você deve saber o básico sobre planejamento de aula e plano de aula. E a partir dele, você construir o seu próprio, baseado aí na sua realidade de ensino e na escola que você está vinculada. E com a inteligência artificial, olha, você pode sugerir planos conforme a BNCC e o ano escolar, além dos currículos escolares, né, que cada estado aí pode ter um currículo com alguma coisa diferenciada, adaptar os planos de aula para os alunos com deficiência. Isso é muito importante porque é garantido por lei que o aluno com deficiência tem aí o conteúdo adaptado, além de outras coisas. Propor atividades diversificadas para o mesmo conteúdo. Isso tudo dentro do plano de aula. Você pode pedir para a inteligência artificial elaborar isso para você e você está construindo isso junto. Né? E um exemplo prático, ó. Monte um plano de aula para o 2º ano do ensino médio sobre figuras de linguagem. E aí você, no final dessa nossa aula, eu vou apresentar a você que eu vou ter uma apostila com uma série de prompts que eu vou fornecer para os professores que quiserem, para eles terem uma noção de como guiá-los aí por essa trajetória do uso da inteligência artificial na educação. Mas lá para o final eu falo mais, tá bom? Planejamento de aula com inteligência artificial. Olha o exemplo de prompt aqui, ó. Preciso de ajuda para elaborar um plano de aula para a disciplina tal, voltada ao ano tal, da educação básica tal. Tema da aula, você coloca o tema, por exemplo, gênero textual, objetivos da aprendizagem. Coloca os objetivos da aprendizagem. Se você não souber quais são os objetivos da aprendizagem, peça para a inteligência artificial te sugerir antes quais são os objetivos que você pode utilizar, mas sempre verifique na legislação educacional correlata, tá bom? A duração, se é uma aula de 50 minutos, solicita aí uma introdução, desenvolvimento, avaliação,
tá? Metodologias diferentes. Então, se você não tem ideia, se você está iniciando aí, você não tem a ideia completa do que seja um plano de aula, eu oriento que você pergunte à inteligência artificial e verifique na legislação e no material didático de apoio para você ter uma noção do que pedir. Quando você pedir um plano de aula para a inteligência artificial, você vai verificando tópico por tópico para ver se a máquina ela não alucinou ou produziu algo que não seja relevante para você. Sempre cabe a nós esse tipo de coisa, tá bom? Vamos para o próximo slide aqui. Produção de conteúdo didático com inteligência artificial. Pessoal, principalmente das escolas públicas, nós sabemos a dificuldade que é ter o material adequado para aquele ano que a gente está dando aula. Principalmente professores que estão em contrato temporário, em um ano dá aula no sexto ano, no próximo ano dá aula no sétimo, depois vai para o ensino médio, depois vai para uma escola técnica. E muitas das vezes, eu, por exemplo, fui trabalhar na escola técnica ano passado e não tinha material especializado para o português instrumental que eu teria que dar lá nessa escola. E aí eu tive que construir o meu próprio material. É claro que eu tenho vários livros e eu tive que construir aí o próprio material, é claro também com as orientações gerais, né, do currículo escolar, mas eu tive que construir o meu próprio material. E aí com a inteligência artificial, a gente vai fazer a produção do conteúdo didático. Olha só, a IA pode gerar textos explicativos, exercícios, histórias, infográficos, resumos e até slides. Pessoal, eu não aconselho você esperar diretamente que o ChatGPT, por exemplo, ele faça slides ou gere PDFs ou infográficos ou tabelas para você. Eu não acredito que ele é o adequado para isso. Existem outras inteligências artificiais, outras plataformas que podem gerar isso de uma maneira muito mais eficaz. E aí você tem que ver caso a caso. Para que essas inteligências artificiais de chat, né, aquela que você coloca o comando e espera uma resposta, elas servem? Elas servem basicamente para texto e raciocínio, tá bom? Então, muito cuidado com tabelas, com infográficos e esse tipo de coisa com relação a esses softwares de chat. Vamos lá. Produção de conteúdo didático. É útil para diversificar a explicação do mesmo conteúdo. Às vezes você tem, por exemplo, só o material em PDF e você não tem impresso. Aí você utiliza a inteligência artificial para poder gerar resumos, para te ajudar na explicação, em alguma história que dê o contexto daquele conteúdo, que é muito importante, para não ficar só aquela parte teórica, né? Aquela parte que muitos alunos podem considerar maçantes. Atualizar conteúdos com dados recentes. Às vezes você tem um livro muito bom de alguma matéria, mas sei lá, é de 2002, e você não está seguro se aquela matéria ali está atualizada, aquele ponto, né? Então você pode utilizar a inteligência artificial para fazer esse tipo de pesquisa. Criar materiais visuais e audiovisuais também pode ser criado, mas esses materiais aqui você tem que ter cuidado, tem que ser com plataformas específicas e com planos pagos, porque com planos gratuitos eu não vejo nenhuma plataforma de inteligência artificial dessa fornecendo bons materiais visuais e audiovisuais, tá bom? Exemplo prático. Cria um texto didático sobre a Revolução Francesa com 5 perguntas de interpretação. Então você pode pedir para resumir, criar textos, utilizar textos e fazer perguntas e vários tipos de coisa utilizando aí a inteligência artificial. Aqui nós temos um exemplo de prompt, ó. Precisa de ajuda para criar um conteúdo didático sobre o tema que você vai colocar para alunos de, ou seja, você tem que contextualizar quais são os seus alunos, o perfil dos seus alunos, para que a inteligência artificial ela veja qual é a melhor forma, ou ela analise qual é a melhor forma de apresentar aquele conteúdo. Coloca os objetivos, as características do conteúdo, formato, né? Se vai ser em apostila, em slide, se vai ser oral, apresentação oral, os elementos essenciais, a duração, qual é a duração da sua apresentação da sua aula, se é de 30 minutos, 40, 50 minutos, se são várias aulas para apresentar o mesmo conteúdo, e aí dá para aprofundar. Solicita que o material inclua introdução, explicação, avaliação, questões e por aí vai. Então, quanto mais contextos você dá à inteligência artificial, mais a resposta vai ser completa, tá bom? Vamos para o próximo tópico aqui. Criação de provas com inteligência artificial. A inteligência artificial, galera, permite elaborar provas
com uma diversidade de questões. Múltipla escolha, questões dissertativas, verdadeiro ou falso, certo ou errado. E uma coisa é certa, talvez não pode ser falado, pode não ser falado abertamente aí, mas é muito difícil, é muito complicado nós, professores, produzirmos provas. Ah, se você pega o exemplo, por exemplo, do Enem. Você está lá no ensino médio e você quer pegar questões do Enem para aplicar aos seus estudantes. Às vezes o nível da turma não vai estar no nível adequado para responder. Não vai estar ali tão preparados quanto a gente gostaria para responder questões do Enem, por exemplo. E aí, como é que você vai fazer com uma questão do Enem que seria um pouco mais avançada para você aplicar na sua turma? Porque o professor ele sempre tem que verificar como é que anda o nível da turma. Ele tem que trabalhar a partir do nível do aluno, das competências do aluno e ir, né, claro, e ajudando o aluno a aperfeiçoar ali suas competências. Mas como é que você faz? Você utiliza a inteligência artificial para modificar, para fazer com que aquela questão ela seja mais simples, mais fácil, tá? Então, ó, um grau de dificuldade ajustável, gabarito automático de justificativas. Exemplo prático. Cria uma prova de matemática para o nono ano com 5 questões fáceis e 5 intermediárias. Eu coloquei um exemplo prático, mas o prompt ele tem que ser muito mais específico do que esse exemplo prático que eu coloquei aqui e a gente vai ver lá no próximo tópico, tá? Na verdade, no próximo slide mais à frente. Olha só, gente. Prompt. Preciso de uma prova para criar a avaliação, prova sobre o tema. Você coloca o tema para alunos tais da educação básica. Você coloca o objetivo da avaliação, avaliar a compreensão sobre frações, por exemplo. O formato da prova, se ela vai ser objetiva, dissertativa, enfim. Quantidade de questões que você quer, habilidades que vão ser avaliadas, critérios de dificuldade, recursos permitidos, como, por exemplo, o uso de calculadora, consulta a material de apoio, por aí vai. E aí você vai ser o mais específico possível. Só como exemplo, ano passado eu estava na escola técnica e lá, como era um público mais velho, a gente estava trabalhando muito com o Google Classroom. No Google Classroom, a gente monta a turma, cadastra lá os alunos e a gente, além de colocar material, a gente coloca slide, PDF, apostila, um monte de coisa, a gente também tem como fazer questionários por lá para que os alunos respondam. Então, como na escola técnica tinha computadores disponíveis, no dia da avaliação, eu levava eles para a sala de informática para eles fazerem a avaliação. E aí lá no Google Classroom, quando o aluno termina a avaliação, aí vem uma planilha Excel com as respostas do aluno, vem com várias informações. Você pode colocar essa planilha, é, anexar ela no inteligência artificial e verificar como é que está o nível dos alunos, como é que está o andamento, onde é que foi que eles mais erraram, onde é que pode ser reforçado ali o conteúdo que foi dado. Então, a associação de várias ferramentas é o que vai tornar a nossa prática ali didática, a nossa prática do magistério mais completa, tá bom? E com mais desempenho, vamos dizer assim. Correção automatizada, que já entra nessa parte que eu falei. Aqui na parte de correção automatizada, você pode colocar as respostas para que a inteligência artificial possa avaliar, verificar nível, desempenho, nível de competência, esse tipo de coisa. Mas eu não aconselho que, se você colocar, por exemplo, os seus alunos para fazerem textos escritos à mão, que você digitalize e coloque para a inteligência artificial identificar e fazer a avaliação. Elas são um pouco ruins ainda para isso. Eu tenho uma versão paga do ChatGPT e eu já testei esse tipo de coisa e não funcionou. Eu fiz a avaliação manual, uma por uma, que assim deve ser mesmo que você coloque para verificação pela inteligência artificial, você tem que verificar, você tem que gerenciar todas as informações. A única diferença é que você não vai pegar na mão cada coisa, mas você vai ter que gerenciar de qualquer forma. Eu costumo dizer que é a mesma coisa de um engenheiro que projeta um prédio, gente. Um prédio, você usa um software avançado para lançar ali todas as dimensões do prédio e o software vai te entregar ali a quantidade de cimento, a quantidade de ferro, a quantidade de tijolo. E o engenheiro não deixa de ser engenheiro porque ele utilizou aquele software.
E o professor, utilizando a inteligência artificial para dar aula, é a mesma coisa. Você vai fornecer a inteligência artificial com um monte de informação e você vai receber uma resposta que você vai avaliar se ela é utilizável ou não, se ela é boa ou não. Tá? É a mesma coisa do engenheiro. O software ele vai dar várias respostas, mas se o engenheiro não tiver a formação, não tiver a perspicácia, não vai adiantar aquele software dar nenhuma informação que ele não vai conseguir construir o prédio. Então, a mesma coisa o professor. O professor é expert em português. Se ele é expert em português e ele tem o auxílio dessa ferramenta inteligência artificial, ele vai conseguir melhorar significativamente seu trabalho, tá bom? Então, olha lá, ó, também pode gerar feedback automático para cada resposta, vantagem, economia de tempo, maior padronização da correção. E um exemplo prático, corrija essa redação do Enem e dê nota por competência. Como eu falei, se você colocar diretamente a redação escrita à mão, você digitaliza, foto nem se fala. Foto não vai dar certo. Se você digitalizar e colocar, é muito provavelmente que a inteligência artificial não vai ler todo o texto e não vai te ajudar nessa correção. A não ser que você ache uma forma de solicitar ao seu aluno que ele escreva a resposta, que ele escreva em um arquivo Word para poder fazer posteriormente a leitura. Quem sabe aí em aulas de reforço, quem sabe aí em cursinhos preparatórios específicos, você poderá pedir seu aluno para escrever ali um texto em formato Word para ter essa verificação a mais ali da inteligência artificial. Porque no final das contas, quem está fazendo essa verificação é você próprio, o professor ou a professora. Avaliação de desempenho com inteligência artificial. Galera, é o seguinte, ó, a inteligência artificial ela pode ajudar no registro, análise e interpretação do desempenho dos alunos. Então, quando você digitaliza todas essas informações e transforma em dados, se você colocar isso para a inteligência artificial, vai ser possível ela criar relatórios de progresso personalizados, detectar padrões de dificuldade, propor intervenções pedagógicas. Exemplo prático, ó, cria um relatório de desempenho com base nas notas do João, entre aspas, no primeiro bimestre. Aí a inteligência artificial ela vai te ajudar, tá bom? Vamos para o próximo aqui. Essa aqui, pessoal, essa ferramenta chamada Notebook LM, eu trouxe ela por dois motivos. Primeiro, porque ela é uma ferramenta excelente, está disponível pelo Google, é o Google Notebook LM, que ela auxilia a você organizar, você, professor, os seus próprios estudos. O professor sempre tem que estar estudando e se atualizando. Essa ferramenta é excelente para isso. Você coloca arquivo nela, ou você busca arquivos da internet, e aí você organiza esses arquivos, faz perguntas para esses arquivos, estrutura, faz mapa mental, eles produzem até um podcast com duas pessoas conversando sobre aquele conteúdo que você colocou lá na plataforma, e você pode também sugerir aos seus alunos para que utilizem essa plataforma que é gratuita, Notebook LM, para eles estudarem. Olha só, é uma ferramenta que permite importar documentos PDF, textos e fazer perguntas diretamente ao conteúdo. Estudar textos longos e tirar dúvidas, preparar resumos e roteiros, analisar conteúdos acadêmicos com agilidade. E como eu falei, tem outras coisas também bem bacanas nessa plataforma aí, Notebook LM. Vale a pena dar uma conferida você que é professor e estudante, né? Professor barra estudante, que todos nós somos. Aí tem aqui um prompt que você pode utilizar. Atue como meu tutor personalizado no Notebook LM para me ajudar a estudar. Contexto, aí você vai dar todo o contexto. Tenho esses materiais no meu Notebook LM. Meu nível atual é iniciante. O objetivo, qual é o seu objetivo? Solicito que você analise meus materiais. Crie um roteiro de estudos. Use os recursos do Notebook LM para gerar resumos, criar flashcards, responder dúvidas e por aí vai. Então, o Notebook LM é muito bacana e você pode ter esses dois instrumentos, que é o Notebook LM, por exemplo, o ChatGPT, a sua versão gratuita, que seja, o Copilot, o Grok, enfim, outra inteligência interativa, e você usa esses dois recursos e você vai brincando com os dois para você ir adquirindo conhecimento. Vamos testar os conhecimentos agora nesse momento? Chegou a hora da gente testar os conhecimentos. Eu não quero aqui, pessoal, ficar apegado à teoria. Eu quero aqui só que a gente relembre o que a gente viu nesses tópicos anteriores. Afinal de contas, o que é a inteligência
artificial generativa. E aí, você anotou no seu caderno? Pessoal, a inteligência artificial generativa é aquela que é capaz de interagir através da sua própria memória, seu raciocínio lógico. Ela consegue dar respostas aos comandos que a gente faz, tá bom? Então, quando se fala em inteligência artificial, o termo inteligência não é muito bem correto, porque ela não produz um conteúdo do zero inteligente. Ela só organiza um conteúdo que ela já tem, que ela foi ensinada a ter, e te oferece aquilo que você pediu. Então, a inteligência artificial é basicamente isso. Qual é a função, galera, da avaliação diagnóstica? A função da avaliação diagnóstica é você observar, avaliar como é que está o nível da sua turma, do seu aluno, para que você comece a trabalhar a partir de então. Nós, professores, não podemos fechar os olhos e começar a dar um conteúdo para os alunos, às vezes um conteúdo que não está associado à competência individual de cada um. Então, a gente tem que fazer essa avaliação diagnóstica e, a partir daí, a gente organizar, fazer os nossos planejamentos de aula. E com a inteligência artificial, ela nos ajuda a observar, a avaliar melhor como é que está o nível dos nossos estudantes. Cite duas vantagens de fazer planos de aula com a inteligência artificial. E aí, qual você acha que é as duas vantagens? Para mim, é tempo e organização. São duas vantagens aí para a gente utilizar. Ela jamais vai substituir o trabalho do professor, trabalho direto do professor, até porque tem aquela questão do socioemocional. Eu só consigo aprender com alguém quando eu simpatizo ou com aquela pessoa, ou com aquele conteúdo, pelo menos é nisso que eu acredito. Mas a inteligência artificial, ela vira essa ferramenta que otimiza o tempo, tá bom? E melhora o desempenho dessas atividades. Como a inteligência artificial pode ajudar na correção de provas? Se você transformar tudo isso em dados, as provas dos alunos em dados, e colocar e disponibilizar essas informações para a inteligência artificial, ela pode gerar relatórios para você. Então, é muito bom para esse ponto também. E para que serve o Notebook LM? Serve para ajudar o professor a estudar e também o aluno a estudar. É uma ferramenta a mais que você vai anexar arquivos e você vai trabalhar diretamente com aqueles arquivos que você anexou. Você colocou ali arquivos sobre matemática. E aí você vai pedir tópicos, você vai fazer perguntas, você vai criar flashcards, você vai criar mapas mentais, vai ter também a opção de você fazer um podcast com duas inteligências artificiais conversando sobre aquele conteúdo que você colocou lá no Notebook LM. Então, é uma ferramenta sensacional. Eu espero que você tenha gostado do nosso curso de inteligência artificial para professores, que eu vejo que a nossa área precisa bastante desse tipo de coisa, precisa desse conhecimento para poder ir aprimorando aí, né, nosso desempenho como professores. Pessoal, e um agradecimento e convite à colaboração. Obrigado por participar do nosso curso. Esse curso foi produzido de forma voluntária por mim, professor Francisco, que sou mestre em educação, eu tenho autismo, e o objetivo desse curso é colaborar para a formação docente. Esses slides e mais um caderno de prompts de inteligência artificial para professores, eu posso disponibilizar diretamente para você. Você manda um Pix aí no valor de R$ 20 para o e-mail dr.franciscosouza@gmail.com. Esse é a chave Pix. Você pega o comprovante, manda para o meu e-mail, que é o mesmo, ou seja, dr.franciscosouza@gmail.com, e aí eu te envio não só esse slide, esse material, mas também um caderno com prompts já prontos para você utilizar no seu dia a dia. E estou aqui, as minhas redes sociais, você vai me achar por Francisco Souza Oficial. Eu também tenho um site onde eu publico muita coisa e você pode ver o meu perfil, tá bom? E eu agradeço vocês pela participação e pela contribuição e até a próxima. Muito obrigado!